sou Laura Kim e estamos aqui no Veganismo na TV com a sessão de receitas. Hoje, sexta-feira, a gente vai ensinar uma receita de bolo e eu quero todo mundo fazendo nesse final de semana. E essa receita, por sinal, é muito prática. Dá para fazer qualquer sabor de bolo. Dá para fazer bolo de chocolate, coco, de todas as frutas, abacaxi, morango, banana, mamão, bolo de canela, bolo de café, enfim, de qualquer sabor que você quer. A receita básica é muito simples. Você vai precisar, para um bolo médio para pequeno, uma forma assim mais ou menos desse tamanho, você vai precisar 2 xícaras de farinha de trigo, pode ser farinha branca misturada com integral, 1 xícara de açúcar, pode ser açúcar branco ou demerara ou mascavo, mas o mascavo, dependendo do sabor do bolo, ele pode dar uma quebrada, né? Tipo, se você quer fazer um bolo de coco, por exemplo, quer colocar aquele mascavo bem pretinho, ele vai alterar bastante o sabor do bolo, então fica a seu critério, tá? Enfim, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 de açúcar, uns 2 dedinhos de óleo, mais ou menos assim, pouco, né? Você vai precisar do sabor do bolo, lógico, do que você quiser. Hoje a gente vai fazer de limão, então a gente vai precisar de uns 3 limões e a gente vai dar uma ralada na casca e também usar o sumo dele. E o líquido ele fica mais ou menos a mesma medida do açúcar, né? Mas, por exemplo, a gente vai colocar aqui 1 xícara de açúcar, mas você não vai despejar o líquido todo de uma vez, porque a gente tem que sentir a textura do bolo, e esse que é o ponto. Uma vez que você aprende que a textura para esse tipo de bolo, essa massa básica, esse bolo bem fácil, básico, simples, é a mesma, que vai ficar na consistência de um creme, como se fosse um creme de leite, um creme que não é grosso e um creme que também não é fino, não é líquido, né? Uma vez que você pega a consistência da massa, você vai fazer o bolo sempre que você quiser, sem receita, né? Então vamos lá, começando. Vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Agora 1 xícara de açúcar. Agora o óleo. O limão, vamos raspar o limão. Kind of friend everyone could use. She's a model human being, which I will prove. Takes the time from a busy day to save the lives of unwanted strays and shows the love that runs through her veins. Bom, então a gente já colocou aqui a farinha de trigo, o açúcar, o óleo, as raspas do limão, e eu espremi o limão, os 3, né? E deu mais ou menos até aqui, não sei se vocês conseguem ver, dá tipo meia xícara, né? Então a gente pode completar com água, assim, né? E agora que é o ponto da massa, né? Aqui. E uma dica, não bate muito, não mexe muito, então você não vai precisar de batedeira e também você não vai precisar ficar perdendo tempo. Então você não precisa ficar mexendo muitos ingredientes, só você colocar na bacia, né? Agora a gente vai pro líquido, vamos lá. Nunca coloca todo o líquido de uma vez, né? Porque esse que é o interessante da massa, você tem que pegar o ponto da massa. Olha, ele ainda tá pesado, tá vendo? Ele ainda não tá no ponto, pode colocar mais. Eu acho que vai precisar mais um pouquinho, tá vendo? A massa ela ainda tá pesada de mexer. Coloca mais água. Uma dica boa, quando você estiver mexendo, você vai mexer delicadamente. Aí quando você perceber que tiver umas bolinhas na superfície, você vai notar umas bolinhas, é sinal de que a massa está perfeita. Aí é só você colocar o fermento e levar ao forno mínimo, o mais baixo que você tiver no seu forno, e pronto.
Deixa eu mostrar a massa para vocês. Olha só. Pronto, a massa tá perfeita. Tá vendo? Já vê as bolinhas na massa, olha. Ó, esse é o ponto perfeito do bolo. Tá vendo? Fica um creme, como se fosse um creme de leite, né? Agora, é só você colocar o fermento, uma colher, como é um bolo pequeno, dá mais uma última mexida, bem delicado assim, só para incorporar a massa e tá pronto. Assim, aí você vai untar a forma. Aí você vai pegar um óleo, não precisa de margarina, manteiga, nada. Lógico, né? E aí é só você fazer assim. E pronto. Já untamos e enfarinhamos a forma. Prontinho. Agora é só levar no forno mínimo, né, o mais baixo que você tiver, por 40 minutos no mínimo, ou até você começar a sentir o cheirinho de bolo. Parece que o bolo já ficou pronto. Para você saber se o bolo está pronto, coisa mais fácil é você cheirar. Quando você começar a sentir o cheiro de coisa boa, bolo assado, tá pronto. Mas você também pode espetar um palito. Você pode colocar um objeto bem fino, por exemplo, essa faca, ela sai seca, quer dizer que o bolo tá pronto, né? Ou se as bordas do bolo estão douradinhas aqui, né? Tá perfeito. Vamos lá? Ui! Ficou bem fofinho. Tá quente, mas deve estar gostoso. Bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima sexta-feira para vocês. E continuem com a gente. Semana que vem, novos vídeos, mais assuntos interessantes, sempre com participações muito especiais. Went through hell and faced the worst of times, but still she stood strong. Never